Freud, sempre causando polêmica no meio científico. Claro que Freud foi um divisor de águas, ele com cara e coragem enfrentou diversos meios acadêmicos, vários caras fodões, tentando provar as suas teorias. E uma delas não foi nada mais, nada menos que as fases psicossexuais infantis. Será que por acaso ele causou uma certa polêmica em 1920 falando que crianças sentem prazer? Caralho, hein, Freud? Quando Freud postulou as fases psicossexuais, você tem que entender que não está ligada com o ato físico sexual. E a sexualidade da criança, segundo Freud, não é a mesma sexualidade do adulto. O Freud estudou muito sobre a sexualidade. Eu vou falar de uma forma muito resumida, que é basicamente assim: a sexualidade para ele está ligado com a sobrevivência e com a satisfação. E dentro dessa satisfação, a gente começa a construir nossa personalidade. Então as fases sexuais estão ligadas com o sentimento que a criança tem no momento do prazer que ela sente. Esse sentimento é construído nesse prazer da criança. Ou em um momento em que a criança não conseguiu satisfazer seu prazer, pode gerar certos sentimentos também. E galera, se você tá gostando do conteúdo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos aí. Toda semana a gente tá postando conteúdo bacana de psicologia. Se quiser comentar sugestões também, fica à vontade. É isso aí. Freud, ele criou a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase da latência, que também é um período de latência, e a fase genital. A fase oral começa desde o nascimento e vai até mais ou menos 1 ano, varia um pouco de criança para criança. Nessa fase, a zona de prazer da criança é na boca, por isso que chama oral, né? É interessante você lembrar que o prazer, nesse começo da vida, está muito ligado com a sobrevivência da criança. Nessa fase, ela conhece o mundo e sente prazer através da sua boca. Na amamentação, ela se sente acolhida e amada. Ela gera sentimentos de satisfação, gratidão. Ela entende a importância de mamar diante desse sentimento de satisfação que ela está vivendo. É só você reparar que nessa fase, as crianças elas conhecem o mundo através da boca. Elas colocam todas as coisas na boca para poder entender o que é aquilo. É muito legal que ela encontra uma sensação de conforto através do estímulo do mamar. Nessa fase, segundo Freud, pode acontecer a fixação oral, que é uma dificuldade da criança conseguir desmamar, soltar os peitinhos. Quando não existe sucesso nessa fase, segundo Freud, o que acontece pode ser que as pessoas fiquem, quando adultas, talvez mais dependentes e talvez um pouco mais agressivas. A segunda fase acontece entre 1 a 3 anos, mais ou menos. Nessa fase, ela começa a conseguir controlar os seus músculos internos, como a bexiga e o esfíncter, que não é nada mais, nada menos que os músculos anais. É nesse músculo que elas controlam, por exemplo, o cocô. Nessa fase, sentimentos são gerados como sentimentos de independência, sentimentos de realização, de produção. As crianças descobrem que o cocô é produção e que elas podem oferecer o cocô como um agrado para os pais, ou elas podem utilizar o cocô como meio de manipular um pouco o seu meio. Então ela fala: eu não vou dar cocô para vocês estão muito chato. Aí ela controla esse meio. Dessa maneira ela pode confrontar ou presentear os seus pais. Então, dentro dessa teoria da fase anal, o Freud diz que existe o anal expulsivo e o anal retensivo, que são situações em que a criança vive em que ela ou decide liberar o cocô ou decide segurar. Segundo Freud, o sucesso dessa fase depende muito dos pais e da relação que eles têm com o cocô da criança. Olha que lindo! Se os pais estimulam a criança nessa fase a fazer cocô, pode gerar adultos com muita capacidade de criatividade e produção. Caso a criança apresente uma dificuldade nessa fase, quando adulta, ela pode ter comportamentos destrutivos e confusos de si mesma. Tudo isso por causa de um cocô. A terceira fase é a fase fálica. É nesse momento que as crianças descobrem seus órgãos genitais. Esse prazer não é um prazer igual ao do adulto, esse prazer é mais um prazer de descoberta, de autoconhecimento. É muito comum nessa fase você pegar a criança se tocando e até tendo um ato meio de masturbação, né? Sem saber às vezes até. Alguns psicólogos contestam essa teoria dizendo que ela é meio degradante, acaba dando muita ênfase pro masculino e deixa de lado a parte feminina do desenvolvimento infantil. E os meninos, quando olham aquela situação também de ver a vagina da menina, ele acha que ele pode perder aquele... o pênis. E é um pouco nesse lance, nessa ideia aí, que a gente pensa que o Freud até tinha algumas atitudes meio machistas que psicólogos acabam contestando hoje em dia, como por exemplo a fantasia da castração. O Freud entendia que as mulheres, as meninas, as crianças, quando logo que viam um pênis do menino, achavam que ela tinha perdido aquele pênis. Ela foi castrada. Sim, essa dúvida pode passar nas crianças de 4 ou 5 anos. Incrível, né?
Ou pelo menos o Freud acreditava nisso. Nessa fase acontece o complexo de Édipo, mas eu não vou me aproximar agora dessa teoria porque é muito complexa. E logo depois acontece o período de latência também, que latência não é nada mais nada menos que o momento em que a criança começa a reprimir essa energia que ela está sentindo do fálico, da descoberta do autoconhecimento genital. Ela começa a reprimir isso e essa energia começa a ir no momento em que ela está indo para a escola. Então essa energia começa a ir para as atividades mentais, intelectuais. Então ela deixa um pouco de se conectar com isso e começa a conectar com o conhecimento, além do que das áreas emocionais e sociais da criança. A energia sexual ainda existe, né? Então esse é o lance que o Freud falava do prazer, porque está no prazer, ela começa a buscar prazer no intelecto, no conhecimento. Ela se reprime da parte mais genital e vai para o conhecimento. E é muito interessante que é bem nessa fase fálica que a gente tem aquela brincadeira de tem traumas com a mãe, por isso que não consegue uma namorada, tem traumas com o pai, porque não consegue uma namorada. Essa fase fálica está muito ligada com o sentimento de inveja, de posse que a criança acaba tendo do pai, do sexo oposto no caso, né, ou do filho ter da mãe. Então essa fase fálica, se ela não é bem processada, pode existir umas dificuldades da criança, segundo Freud, na fase adulta, né? Mas assim, a título de curiosidade, eu não sigo a abordagem psicanalítica, mas eu acho muito importante trazer essa cultura da psicologia, porque ele foi um cara que transformou a maneira de enxergar o ser humano com essas teorias, né? Causando polêmica, causando reboliço. Ele causou um reboliço que você não tem ideia na época. Esse Freud tá meio louco, tá surtado, só pode ser. Como que você vai falar que uma criança sente prazer, que existem fases psicossexuais da infância? Como assim? Meu Deus! Que absurdo que esse cara tá falando que minha filha já sente prazer, meu filho sente prazer, pelo amor de Deus. É claro que existe muita crítica relacionada a essa teoria, porque tem algumas pessoas e alguns psicólogos que falam que a teoria é baseada muito no desenvolvimento sexual masculino e deixa de olhar um pouco para a questão do desenvolvimento sexual feminino, né? Ou seja, podemos dizer que as teorias do Freud podem ser até um pouco machistas em alguns pontos de vista. Além do que, as pesquisas dele são baseadas nos estudos de casos dos pacientes que ele teve. Não foi uma pesquisa ampla com diversas pessoas. E muitas teorias da psicologia também, no decorrer do tempo, começaram a criticar também essa questão do que a gente reproduz na vida adulta com essas fases aí da psicanálise, né? Tem gente que fala, vai ficar falando lá do seu passado, né, da sua vida. Então, muitas teorias são criticadas, mas é muito bacana e é sempre muito interessante as teorias do Freud. Depois que a criança passa de todas essas fases, ela começa a chegar na adolescência e ela vai para a fase genital, que é por volta dos 12, 14 anos. A famosa puberdade. A energia então volta para os órgãos genitais e ela tem agora uma sexualidade mais formada, né, mais amadurecida. Ela começa a desenvolver a sexualidade adulta. Freud entendia que todas as fases estavam muito mais ligadas com a busca do prazer individual. Quando chegamos nessa fase agora genital, a gente também busca compartilhar esse prazer com outra pessoa. Espera-se que quando a pessoa chega nessa fase genital, ela já tenha um conhecimento e uma orientação da sua sexualidade definida e que tenha relações amorosas e uma busca de um relacionamento sexual saudável. Freud acreditava que para que isso acontecesse, ela tinha que ter tido sucesso nas fases anteriores que eu falei para vocês agora. Problemas psicológicos como histeria na época do Freud eram muito comuns e elas foram baseadas nesse entendimento das fases psicossexuais. Foram adultos que ele atendia que não tiveram sucesso nessa primeira infância. Gente, eu reforço novamente que essa não é minha teoria, mas é impossível a gente não reconhecer o trampo, o trabalho que esse parceirão Freud fez pra gente na área da psicologia. Essas buscas e esse entendimento do Freud auxiliou várias linhas e várias abordagens a criar diversas outras teorias sobre a psicologia, auxiliando no entendimento humano e no desenvolvimento humano. Muita coisa ainda é estudada e reformulada do jeitinho que a ciência deve ser. Estudada, criticada e reformulada. Estudada, criticada e reformulada. Estudada, criticada e reformulada. Estudada, criticada e reformulada. Eu sou Daniel Ferraz, eu sou psicólogo, espero muito que vocês tenham gostado. Hoje eu falei um pouco sobre as fases psicossexuais, não sociais, do Freud e a importância que trouxe isso pra galera acadêmica aí da psicologia, pras teorias, pras abordagens, né? Freud foi um cara que revolucionou a psicologia, foi um divisor de águas. E você que tá acompanhando aí, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos. Beijo, te amo. 1, 2, 3, testando bratatal. Será que ele por acaso causou uma polêmica? Será que por acaso ele causou uma polêmica? Nossa, polêmica? Polenguinho? Será que ele causou um polengo? Eu não sigo a abordagem psicocanálise.
Psicocanalha. Psicocanalha. Paratingata, tá. Quando Freud postulou as fases psicossociais, não tá diretamente... Sexuais, mano. Hã? Sexuais. O que eu disse? Sociais. Psicossociais, eu falei? E como é que é? Sexuais, mano. Sexuais, eu falei! Sociais. Não! O que eu disse? Psicossociais todas as fases psicossociais Como é que é? foram... Sexuais, mano. Psicossexuais. Eu falei psicossexuais, né? Não sei, mano. O que eu disse? Ai, cale-se, você me deixa louco! A frase oral... A frase... Já! Nessa frase... Nossa, fase, não frase. Fixação oral, que pode ser um acontecimento que acontece... Eu sou Daniel Ferraz, eu sou psicólogo e hoje eu falei aqui pra cá. De apresentar quando adulta sentimentos de destruição... Nossa, tá difícil, destruição e confusão de si mesmo. Eu acho que eu tive problemas na fase anal. Você não cagou direito. Pessoal...